De volta com o nosso Você Bonita para um papo super especial, importante esse debate. Falar de depressão é sempre muito importante. Então vou apresentar a nossa convidada, ela que é psiquiatra, a doutora Jéssica Martani, bem-vinda. Muito prazer em recebê-la. Prazer imenso. Vamos ajudar muita gente. Antes da gente começar, vou ler uma nota para vocês, que a gente vai até ilustrar aqui para dar início ao nosso assunto. A depressão, gente, foi considerada pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século XXI. Segundo a entidade, 10% da população mundial enfrenta a doença. Muitos famosos já compartilharam suas lutas contra a depressão e formas que encontraram para vencer os sintomas, né? Entre eles a cantora Adele, o humorista Whindersson Nunes, a atleta Simone Biles, os atores Jim Carrey e Robin Williams, que em 2014, infelizmente, acabou tirando a sua própria vida. Então, a gente achou que seria interessante discutir um pouquinho, né, doutora? Tem vários aspectos, falar de depressão merece um tempo até grande, mas hoje a gente vai concentrar um pouquinho o assunto pensando nessa questão do sucesso. Então, por que pessoas que conquistaram ali o que queriam, como era o objetivo, também têm depressão? Sim, com certeza. Olha, é um tema importante e é muito bom que a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes o nosso pior inimigo é a gente mesmo. Muitas vezes a gente está lá quase no topo e a gente fala, ah não, aqui eu não quero ficar, aqui não é o meu lugar. Então, é muito interessante, tem até uma síndrome que a gente chama de síndrome de Jonas, né? Tá. Quem foi Jonas? Jonas é uma parábola. Então, nessa parábola, ele tinha uma missão para fazer e ele acabou desistindo dessa missão, ele foi para um caminho contrário dessa missão por medo. Medo de dar certo, medo dele ser muito diferente daquelas pessoas que estavam lá. E aí a gente se pergunta, quantos Jonas não existem, até na gente mesmo? Sem dúvida. E a gente não percebe. Mas, doutora, eu estava pensando a respeito do assunto, até para trazer aqui para a nossa discussão e te perguntar. É uma questão, muitas vezes, associada desse comportamento, desse sentimento, que é um comportamento, mas que vem de um sentimento, de uma emoção, né? Vem de uma emoção. Ela está associada, muitas vezes, a um núcleo familiar, as pessoas que estão em volta, porque quando a gente fala de casos de pessoas famosas da mídia, é claro que é uma questão de exposição, pessoas que estão expostas e que a gente acaba conhecendo um pouco mais da vida porque estão expostas e toparam estarem expostas. No entanto, tem as pessoas que fazem parte do núcleo do dia a dia, que estão próximas intimamente. Sim. Isso também está associado a alguns gatilhos para essa questão? Sim, essa questão dessa nossa autossabotagem, ela pode acontecer realmente com todas as pessoas, em todos os núcleos. E sim, muitas vezes são questões inconscientes, Tá. ou seja, a gente se autossabota sem nem perceber. Então, é uma coisa que a gente não vê, porque assim, é fácil falar, ai, você tá assim, só que não é simples, não é uma coisa que a gente identifica de uma maneira tão fácil, por isso que precisa da psicoterapia. Entendi. Psicoterapia é super importante, porque a gente não repara que a gente está indo para um caminho oposto da onde a gente estaria. E o medo é a questão central. O medo, e aí tem muitas coisas, medo do sucesso, e às vezes até na depressão, falando até da própria doença, existem pacientes que eles têm medo de ficar bem. Lógico, isso é inconsciente, né? Porque eles querem, então, até falar, minha depressão que não melhora com nada, é porque às vezes estar naquele lugar é um lugar aí de conforto, é um lugar ao qual ele não precisa, tô com depressão, então não vou trabalhar, mas a coitada de mim, porque eu tenho depressão. Entendi. Mas eu nunca arrumei ninguém, mas é porque coitada de mim, eu tenho depressão. Então, muitas vezes a pessoa ela acaba se colocando nesse lugar a fim de estar lá e não seguir em frente. Então, é uma insegurança. Então, por mais que esteja ruim, a pessoa ela acaba se colocando naquele lugar e não consegue se desenvolver. Porque ali traz um conforto. E assim, às vezes a gente, pensando logicamente no assunto, são coisas que parecem estar desassociadas. No entanto, quando a gente conquista um sucesso, quando a gente cresce, enfim, aí pode ser profissionalmente ou dentro de qualquer outra questão da nossa vida,
a gente tem mais responsabilidade. Exato. E é esse o conflito que pode acontecer, né? A responsabilidade e o medo de não dar conta. Medo de não dar conta. Você sabe, Carol, tem um filósofo do século XVII, Pascal, que ele falava muito sobre isso, que o que o humano ele faz é fugir da angústia e procurar o prazer. E muitas pessoas não conseguem sair desse núcleo. Então, e aí que a gente fala muito sobre a imaturidade. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho, vou lá e já volto. Vou dar um tempo até para mandarem perguntinhas. Se você não quiser se identificar, fique à vontade. A gente não coloca o nome, não tem problema, no @VocêBonitaTV. E já a gente vai falar mais sobre esse assunto e sobre essa insegurança, esse medo que quando ele ultrapassa aí do limite, pode trazer depressão, né? A gente sabe. E vamos lá. Continuando o nosso assunto. Doutora, estávamos falando então da chegada muitas vezes ao topo, né? Do momento que então a pessoa consegue o sucesso. E aí, gente, independente da profissão. E aquilo traz insegurança e medo de não dar conta. E aí, cada um vai ter um gatilho para tornar a depressão também, né, doutora? Pode ser que a parte genética é envolvida? Claro, a parte genética é bastante envolvida. Hoje, na ciência, o que a gente diz sobre a depressão? A gente tem aí duas partes. A gente tem a parte ambiental e também a gente vai ter a parte aí do nosso corpo. Então, a predisposição genética ela é muito importante. Então, a gente tem, para ter depressão, você precisa ter um gene. E esse gene, ele é ligado ou por questões internas, que a gente pode dizer doenças, questões hormonais, ou por questões externas, como grandes traumas, dogmas, traços de personalidade, jeito de viver a vida. Então, por isso que é muito importante a gente ter essas duas partes em dia. Então, cuidar da sua saúde física e cuidar da sua saúde também, né, do seu dia a dia. Se divertir, ter uma boa alimentação, contato com a natureza. Sem dúvida. Observar quais são os seus traços de personalidade, porque muitas vezes esses traços de personalidade estão te impedindo de seguir em frente. E muita gratidão, gente. Muita gratidão das coisas que estão bem, não é verdade? Com certeza. Eu acho que todo mundo conhece alguém que você olha e fala assim, mas está tudo bem. E a pessoa está vivendo uma depressão. É difícil. Pode falar. Eu acho que treinar também esse lado, de conseguir ver o lado bom das coisas. Só que quando a pessoa ela está adoecida, ela não consegue enxergar. Hoje a gente diz que a depressão ela é uma deturpação da realidade, ou seja, ela vê essa realidade de uma maneira totalmente diferente. Uma maneira de que não tem saída, não tem nenhum rumo a seguir. E não consegue dar um passo, né? Exato. Eu vou colocar já a perguntinha do público. Já chegaram várias na tela. Olha lá, Cris, obrigada, um beijo. Meu filho está com depressão, está bem e do nada fica mal e até bem irritado. Está fazendo terapia, mas eu não sei como lidar. O que fazer? O que fazer? As mães, eu vejo um sofrimento muito grande aí das mães. Eu sempre digo, como a mãe sofre, né? Então, assim, o que a pessoa, o que mais a gente pode estar fazendo, a mãe pode estar fazendo, é isso mesmo, é levar na terapia e a própria terapia vai conseguir direcionar se é necessário até mesmo um atendimento especializado, atendimento médico. E, gente, a conversa, conversar com o filho, tentar entender o que está acontecendo. Eu vejo muitos pais que quando o filho ele fica adolescente, os pais falam, eu não consigo conversar com meu filho, mas é porque isso não foi feito desde o início. Então, quando é criança, jogos de tabuleiro, realmente criar aí um vínculo maior nessa fase, porque quando é adolescente, tudo fica mais difícil. Fica mais difícil. E as redes sociais e esses aplicativos rápidos, constantes. Sim. Eu sempre toco nesse assunto quando a gente está falando de depressão, porque, gente, pelo amor de Deus, aquilo pilha o cérebro de uma forma que dá até aflição. E essa juventude vem com um vício, infelizmente. Enquanto é uma coisa, você faz ali um pouco e tal, tá tudo bem. Mas eu acho que o tempo está sendo utilizado de forma incorreta. De forma incorreta. Tem até um livro bem interessante chamado Nação Dopamina, que ele fala justamente sobre isso. O quanto que a gente está norteado de um monte de dopamina, só que o nosso cérebro não está acostumado. Ou seja,
A tecnologia evoluiu, o mundo evoluiu, só que o nosso cérebro, ele não evoluiu da mesma forma. Entendi. Então, a gente nunca esteve com tantas coisas boas ao nosso redor, mas tão infelizes. Então, realmente, é muita velocidade, é muita comparação. Eu lembro, na nossa época de adolescente, não tinha essa comparação toda. Hoje em dia, rede social, vidas que não existem, e isso aumenta, sim, a nossa tristeza, a nossa frustração. Então, está difícil. É uma das orientações, doutora, agora te ouvindo como profissional realmente, as pessoas que têm esse lado mais sensível e que têm talvez até uma predisposição maior para essa questão de não aguentarem tanto, né, assistir esse tipo de coisa, se entristecerem com algumas coisas, ficarem distantes dessas mídias. Tudo é um equilíbrio. Então, realmente, dependendo da fase de maturidade, dependendo da idade, é interessante sim um afastamento, principalmente na nossa formação de personalidade. Tá. Então, é preciso sim que os pais estejam atentos aos conteúdos, é preciso sim que tenha bastante equilíbrio em tudo isso, até para quê? Para que o mundo real não seja tedioso. Sem dúvida. Porque o mundo digital, sempre você tem algum estímulo, o mundo real não. Então, por isso que são jovens que têm muito tédio, não conseguem ficar numa fila de um banco, não conseguem estar num trabalho, porque o trabalho por hora fica tedioso e começa a pular. Então, é importante sim, principalmente na fase de formação de personalidade, esse equilíbrio. Muito bom, vamos ficar atentos, né? Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Helenise, um beijo para você. Doutora Jéssica, fale um pouco sobre a síndrome do ninho vazio. Pode causar depressão? Importante mesmo. Vamos falar daqui a pouquinho, porque vamos lá, deixamos uma pergunta legal, né, para falar sobre a síndrome do ninho vazio. Então, pode causar depressão. Que coisa mais bonitinha esse neném. Uma graça. Oh, meu Deus. Parabéns, Helenise. Como eu falei, como as mães sofrem. Sim, gente, pode gerar, sim, pode ser um gatilho. Como eu falei, depressão, a gente precisa ter um corpo propício e um meio ambiente propício. Às vezes um gatilho desse pode realmente ocasionar uma depressão. E eu sempre falo, a vida da gente, a gente precisa ter vários pilares. Se a nossa vida, a gente só tem um pilar só, a gente é muito fragilizado. Então, se na vida de uma mãe, o centro da vida dessa mãe é um filho, quando esse filho sair, que é realmente o fluxo da vida, ela pode sim entrar num estado depressivo. Por isso que é importante a gente investir em todas as pilares da nossa vida. Então, se cuidar, ter amigos, ter uma parte ocupacional, tudo isso é muito importante, porque senão a gente se fragiliza. Isso não só com filhos. Tem pessoas que a vida é só o trabalho, tem pessoas que a vida é só o relacionamento, e aí a gente fica fragilizado. Muito boa análise, doutora. Tem mais perguntinha? Olha lá. Obrigada, Karen. Um beijo. Quais são os principais sintomas que podem indicar a depressão? Sintomas gastrointestinais também podem ser sentidos? Pode sim. A depressão, ela é uma tristeza maior. Então, assim, qual que é a diferença entre uma tristeza e uma depressão? A tristeza, ela tem um gatilho, ela tem um porquê, e esse gatilho, ela tem uma intensidade proporcional ao gatilho e uma duração proporcional. Já na depressão, a depressão, ela acontece do nada, a pessoa tem angústia do nada, crise de choro por coisas pequenas ou do nada, pensamentos negativos, pensamentos de que está tudo ruim, pensamentos de desvalia, ou seja, eu não sou nada, eu não sou ninguém, sensação de culpa. E muitas vezes a depressão ela vem associada com sintomas ansiosos e aí sim pode ter questões gastrointestinais, dores de cabeça, taquicardia, falta de ar. Então é comum e tem que começar a observar. Quando a gente inicia sintomas físicos, quer dizer que essa tristeza não é tristeza.
E que tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar ajuda, não pode deixar com que isso... Porque eu costumo dizer que a depressão e a ansiedade, ela é muito traiçoeira. Ela vai pegando a gente devagarzinho, devagarzinho, a gente não percebe. Acha que é uma fase, acha que é bobagem da nossa cabeça, acha que vai passar e a gente vai deixando, vai deixando. Quando a gente vê, a gente está realmente num buraco. Então, quando começar a perceber... Nossa, eu tô triste já um mês e pouco e não passa. Coisas que eu gostava de fazer, eu não tenho prazer, eu perdi o brilho dos olhos. Aí já é para ficar atenta para que isso não se alastre. E aí já buscar atendimento psicológico, atendimento médico com um psiquiatra. Sem dúvida. Tá aí. Tem mais, né? Vamos aproveitar para colocar as perguntinhas que tá bombando lá no Instagram. Kelly, obrigada, um beijo. Tenho muito medo de voltar a trabalhar, a ponto de dar dor de barriga só de me chamarem para uma entrevista. O que fazer nesse caso? Olha, Kelly, com certeza muita coisa aconteceu para que seu subconsciente comece a achar que o trabalho é aí uma coisa ameaçadora, ou seja, o seu corpo ele tá num mecanismo de luta e fuga, num mecanismo de defesa. Isso é um sintoma da dor de barriga, ou seja, era uma coisa que antes ela fazia numa boa e estava tudo bem, e de repente uma coisa que ela conseguia fazer com tranquilidade passou a ser uma coisa acima, ou seja, ela tem a consciência disso, mas não consegue melhorar. Nesse caso, não tem jeito, psicoterapia e em muitos casos aí é necessário atendimento médico também. É quando a frase faz sentido, né? Sem medo de ser feliz. Vá, sem medo de ser feliz, né? E a gente sabe porque, mas claro, quando a pessoa está ali no centro e aquilo está acontecendo, como você disse há pouco, ela não sabe por que aquilo está acontecendo e também não identifica, é involuntário, é fisiológico, né? Parece uma coisa muito maior que toma conta. Às vezes a família que nota, mas a própria pessoa não nota. Eu costumo dizer, é como se a pessoa estivesse num furacão, se destruindo tudo e não percebe. E aí, nesse caso, precisa sim de uma ajuda, de alguém de fora, para conseguir aí reestruturar e colocar as coisas de volta ao eixo. Mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Tati. Um beijo. Depressão pode ser hereditário? Se sim, como evitar? Sim. Depressão pode ser hereditário. Hoje a ciência já comprovou isso e para conseguir aí evitar, a gente precisa ter uma boa qualidade de vida. Então, cuidar tanto do nosso corpo, questões de doenças, questões hormonais e também cuidar do nosso meio ambiente. Eu acho que o principal foco para a gente conseguir prevenir é a gente cuidar do nosso meio ambiente. Então, psicoterapia, exercícios físicos, dieta, diversão, contato com a natureza, descanso, deixar rolar, não ficar querendo dominar tudo, aprender a delegar, observar se o nosso meio ambiente está tóxico, se a gente está muito ansioso, só trabalha, não se diverte. Então, é assim que a gente tem que começar a nossa prevenção, se cuidando, se amando. Perfeito. Dá tempo de mais perguntinha. Olha quantas bombando, né, Glaucia? Cris, obrigada, um beijo. Meu filho tem TDAH e tem, acho que é leve, né? Eu não deixo ele usar celular. Autismo. Tá. Ele não deixa ele usar o celular e nem tem redes sociais. Estou no caminho certo? Deixo ele jogar de vez em quando no meu celular. Ela só não contou a idade. É importante falar sempre a idade. Olha, Cris, essa pergunta varia muito, precisa entender um pouquinho mais como é que é o seu filho, porque muitas vezes, se a gente usar a tecnologia do jeito certo, ela pode até mesmo ajudar a estimular. Então, precisa dar uma olhada em relação a isso, até com a rede de apoio dele, para ver, porque às vezes pode ajudar em alguns estímulos também. É o que eu falei, nada demais, né? A gente precisa ter um equilíbrio entre as coisas. E assim, é uma questão complicada, né? Complicada. Porque, ao mesmo tempo, quando todo mundo acaba tendo acesso a uma coisa e faz na mesma faixa etária. É difícil. E a outra, né, não tem nenhum. A gente não sabe que tipo de impacto também isso traz, você desconhecer algo que todo mundo conhece. Enfim, pensando em redes sociais e essa troca de informação. É muito difícil. Difícil. É um negócio, por isso que precisa de ajuda, gente.
tem que procurar realmente um profissional, aquele que te acolhe, né? Que você confia e que ouve o coração também, né, doutora? Eu acho que mãe também ouve muito coração, gente. Eu vou muito por esse lado. Isso que eu digo, varia de caso para caso, cada pessoa tem as suas, né, individualidades. Então a gente tem que olhar essa mãe, olhar essa família, olhar essa criança, o que ela gosta, o que ela não gosta e tentar encontrar um meio termo que seja benéfico para todo mundo, nem mais nem menos. Com supervisão, com aquele apoio próximo, né? Vamos para a última, a gente tem assim um minutinho, bem rápido essa. Gustavo, querido, não podia faltar um beijo para você. O esgotamento mental causado pela busca desenfreada pelo sucesso pode ser um gatilho para desenvolver a depressão? Pode, é o que a gente chama de burnout. Aliás, quem gosta muito de trabalhar tem que tomar muito cuidado com o burnout, porque o burnout ele acontece aí com quem gosta de trabalhar. Então, quer muito sucesso, quer fazer de tudo, aí não dorme direito. Descompensa. São as competições. Isso, com o tempo, vai adoecendo a mente da gente. Então, equilíbrio em tudo. Acho que hoje a palavra equilíbrio é o que diz aqui, né, da nossa pauta, do nosso assunto. E eu vou agradecer a doutora Jéssica Martani, ela que é psiquiatra. Volte, uma delícia te ouvir. São muitas análises, gente, mas o mais importante é detectar, buscar ajuda, né? A gente tem hoje esse apoio. @doutora, abreviado, ponto, Jéssica Martani. @doutora, abreviado, ponto, Jéssica Martani. Tudo junto, você já encontra o trabalho dela. Obrigada, prazer te conhecer, prazer viu? Enorme, adorei. Meninas, obrigada pela semana e a gente volta segunda ao vivo, meio-dia e meia. Estou te esperando e até amanhã para minha equipe que temos gravação. Ô, coisa boa. Beijo, beijo, beijo. Até segunda.